Descubra como Jesus pode transformar sua vida com um ensinamento poderoso. Você já se perguntou o que realmente significa confiar em Deus? Será que a fé é apenas acreditar sem ver? Ou há algo mais profundo que Jesus quer nos ensinar? Hoje, você vai descobrir uma lição essencial que pode mudar completamente a sua forma de enxergar a vida, enfrentar desafios e viver com propósito. Jesus nos deixou muitos ensinamentos, mas um deles é fundamental para quem busca viver uma vida plena e em paz: o poder da confiança em Deus em meio às tempestades da vida. E essa não é uma confiança qualquer, mas uma fé inabalável, uma certeza absoluta de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está no controle. Para entendermos essa lição, vamos voltar no tempo, para um dos momentos mais marcantes do ministério de Jesus. Imagine-se no meio de um barco, no meio do mar, e de repente, uma tempestade começa a se formar. O vento sopra forte, as ondas se levantam e tudo parece perdido. Você já sentiu que sua vida estava assim? Como se uma tempestade estivesse prestes a te afundar. Foi exatamente isso que os discípulos sentiram naquela noite, quando estavam no meio do mar da Galileia. A Bíblia nos conta em Mateus 14 que Jesus havia se retirado para orar enquanto os discípulos estavam no barco. Durante a madrugada, uma tempestade começou a agitar as águas. Os discípulos estavam apavorados. O medo tomou conta. E foi nesse momento que Jesus apareceu andando sobre as águas. Sim, andando sobre as águas. Mas o mais incrível dessa história não é apenas o fato de Jesus desafiar as leis da física. O mais poderoso é o que ele queria ensinar aos discípulos e a nós com esse momento. Pedro, um dos discípulos mais impulsivos e apaixonados por Jesus, olhou para ele e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu com uma única palavra: Vem. Pedro, num ato de fé, começou a andar sobre as águas, mas no momento em que tirou os olhos de Jesus e olhou para o vento e as ondas, começou a afundar. Ele gritou: Senhor, salva-me. E imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Agora pense nisso. Quantas vezes nós começamos a caminhar na fé, acreditamos em algo, damos os primeiros passos, mas quando as dificuldades aparecem, começamos a duvidar. Olhamos para os problemas, para as tempestades ao nosso redor, e esquecemos que Jesus está ali, pronto para nos segurar. O que essa história nos ensina? Primeiro, que a tempestade não significa que Deus nos abandonou. Muitas vezes, quando estamos passando por dificuldades, pensamos que Deus nos esqueceu, mas a verdade é que Ele está sempre presente, nos observando, nos guiando, e no momento certo Ele se revela. Segundo, que a fé precisa ser maior do que o medo. Pedro conseguiu andar sobre as águas enquanto manteve seus olhos fixos em Jesus. Mas no momento em que olhou para as dificuldades, começou a afundar. Isso acontece conosco o tempo todo. Começamos algo com fé, mas depois, quando os desafios surgem, deixamos a dúvida tomar conta. E terceiro, e talvez o mais importante, Jesus sempre nos estende a mão. Mesmo quando nossa fé vacila, quando nos sentimos fracos, Ele não nos deixa afundar. Ele nos segura, nos levanta e nos ensina a confiar de verdade. Agora, pense em sua vida. Quais são as tempestades que você tem enfrentado? Medo do futuro? Incertezas? Problemas financeiros? Relacionamentos difíceis? O que tem feito você tirar os olhos de Jesus? Jesus nos ensina que a confiança verdadeira não depende das circunstâncias. Confiar em Deus não significa que as tempestades não virão. Significa que, mesmo no meio delas, sabemos que Ele está no controle. E isso nos leva
a um outro ensinamento poderoso de Jesus: descansar em Deus. Você já ouviu a história de quando Jesus dormiu no barco durante uma tempestade? Dessa vez, Jesus estava com os discípulos dentro do barco. Uma tempestade violenta começou e o barco parecia prestes a afundar. Mas, enquanto os discípulos estavam desesperados, Jesus dormia tranquilamente. Então eles o acordaram e disseram: Senhor, não te importas que pereçamos? E Jesus, calmamente, se levantou e disse ao vento e ao mar: acalma-te, aquieta-te. E imediatamente houve bonança. Aqui está mais um grande ensinamento. Enquanto os discípulos estavam focados no medo, Jesus estava descansando. E sabe por quê? Porque ele sabia que nada estava fora do controle de Deus. Se Jesus dormia no meio da tempestade, é porque ele queria nos ensinar que podemos descansar no meio das nossas dificuldades também, que podemos confiar plenamente, sem medo, porque Deus está no comando. Agora eu te pergunto, você tem descansado ou está lutando sozinho contra as tempestades da vida? Jesus nos ensina que a fé verdadeira nos dá paz, mesmo quando tudo ao nosso redor parece caótico, e essa paz vem da certeza de que Deus tem um propósito, um plano e que Ele jamais nos abandona. Por isso, hoje eu quero te desafiar. Seja como Pedro no início, tenha coragem para dar os primeiros passos na fé, mas acima de tudo, mantenha seus olhos fixos em Jesus. Se as ondas estiverem grandes, lembre-se de que Ele está ao seu lado. Se o medo bater, lembre-se de que Ele estenderá a mão. E se o vento estiver forte, descanse, porque no tempo certo Jesus trará a calmaria. Confie, caminhe e descanse. E lembre-se sempre, Jesus nunca nos deixa afundar. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, comente, eu confio em Deus e se inscreva no canal para mais mensagens transformadoras. Que Deus te abençoe.